O medo da doença. Nós temos medo de adoecer, nós temos medo de doenças. Da onde vem a origem do medo das doenças? São das heranças físicas, né? De deficientes físicos, de pessoas diferentes que a gente vê na sociedade, e dos deficientes, que vem de origem de heranças físicas, e também de origem social. Por isso que nós temos medo de doenças. Assim como também o medo da velhice e o medo da morte também vem pelos mesmos fatos. Pelo fato de ter ouvido histórias preocupantes. Aquilo que nós ouvimos diante de situações de doença, essas histórias potencializadas, né, recheadas de medo. Então é bastante comum, né, também a ideia de que os vendedores de saúde, que estão tentando vender saúde com pouca ética, eles contribuem para manter vivo o medo das doenças. Temos medo das doenças por causa das imagens terríveis sobre a morte plantada em nossa mente. Além disso, preocupamos-se com o custo do tratamento também, que é muito alto. Então, o que os governos criaram? Os governos criaram postos de saúde. Criaram o sistema público de saúde, o SUS. Mas pelo fato deles ter criado isso, eles podiam, em vez de, através, então, desses vendedores de saúde, vender saúde, em vez de fazer campanha de prevenção em cima de medo, porque você sabe, quando nós ativamos o medo ativa o vírus da doença, porque nós temos o vírus de todas as doenças em nosso organismo, inclusive o coronavírus. Todos nós temos esse vírus no nosso corpo. Ele apenas não está ativado, está adormecido. Agora, esses vendedores de saúde que fazem campanha de prevenção em cima de medo, e esse medo que a pessoa começa a ter medo, pensamentos negativos de medo sobre as doenças, esse medo vai criando uma dimensão, tensão, estresse, angústia, medo, o organismo fica frágil, né, vulnerável à doença. A imunidade cai pelo medo que foi incutido na nossa mente, e quando nós, através do medo, desencadeamos a imunidade baixa, aí nós abrimos os portais para todas as doenças do nosso corpo físico. Nós temos os vírus de toda a doença no nosso corpo. Mas esses vendedores de saúde fazem campanhas de saúde oferecendo medo, e também já tem um objetivo por trás disso, da indústria farmacológica. Quando coloca medo na pessoa, a pessoa adoece, aí vende mais remédios, que é o histórico agora do coronavírus, né? Que foi tão disseminado o medo, se instalou pânico no universo. E o pânico vai ativar mais e mais e mais doenças. Que nem aquela história que foi dito. Que foi lá o mestre para matar 10 pessoas. E falaram que ele ia matar. E quando ele voltou, o cara disse: quem disse que tu era para ter matado 100 pessoas? E ele disse: não, eu matei 10. As outras 90 morreram de medo pelo fato de saber que teria que ser morto 10. O medo mata muito mais do que qualquer outra arma. Agora imagine o que aconteceu no ano de 2020. Que ano foi esse? Que energias vibracionais foram emanadas para o universo, potencializados em 8 bilhões de habitantes. Então, no grau de 8 bilhões de potências elevadas de medo
de frequências vibracionais emanadas no universo. O universo vibrava em frequências de medo de doença. Por quê? Porque foi ativado esse medo. Foi feito campanhas de horrores, de terror, de medo. Olha só. Um médico bem conceituado, ele fez uma avaliação em 80% a incidência de hipocondria. Hipocondria se chama doenças imaginárias, né? No total de pessoas que vão ao consultório, já provou que o medo de estar doente, ainda que sem o menor fundamento, frequentemente produz o sintoma físico da doença temida. 80%. Foi uma pesquisa do médico. Aí você pode imaginar como é poderosa a mente humana. Tanto a nossa mente constrói, tanto quanto a nossa mente destrói. Distribuidores de medicamento acumulam verdadeiras fortunas aproveitando-se dessas fraquezas. Literalmente. Então, realmente existem fortes indícios de que as doenças, às vezes, começam por um impulso de pensamentos negativos, que pode passar de uma mente para outra, por sugestão, ou ser criado pela própria pessoa. Olha só, você vai visitar uma amiga, aquela amiga, ela fica falando o tempo inteiro de doença, de dor aqui, de dor ali, e que a doença vem, que a mãe está doente, que o pai está doente, que o filho está doente, que ela está doente, e você está ali escutando só essas conversas, e pela sugestão das conversas da tua amiga, que são conversas negativas de doença, você acaba criando uma doença também, acaba se sentindo mal também. Você já percebeu isso? Como há pouco eu falei, a bendita campanha da prevenção. Gente, você não tem noção. Eu até tenho um pouco de aversão. A campanha do Outubro Rosa. Começou com a campanha do Outubro Rosa, e quanto mais campanha faz de prevenção, colocando medo do câncer de mama, mais pessoas, mais mulheres desencadeiam câncer de mama. E isso cria verdadeiras fortunas para as indústrias farmacológicas. Aí o que acontece? Como não bastasse, aí já vem o Novembro Azul, já tem a fita amarela, a fita azul, fita cor-de-rosa, os meses já são tarjados em laços azul, em laço amarelo, laço cor-de-rosa. Daqui a pouco nós não temos mais janeiro, fevereiro, março e abril. Nós não temos mais primavera, verão e inverno. Nós não temos mais o mês do Dia das Crianças, não temos mais o mês do Dia das Mães. Nós não temos mais o mês de Natal, nós temos meses tarjados com cores de laços, por campanhas de prevenção, que são verdadeiras fábricas de doença. Porque está rendendo bastante. Opa, funcionou o Outubro Rosa, opa, deu certo, mais pessoas adoeceram, estamos vendendo remédio, estamos conseguindo incutir medo nas mulheres, ativa o vírus do câncer, e as mulheres vão ter câncer de mama, funcionou. Agora vamos para o Novembro Azul, vamos ativar então o câncer de próstata, aí vamos atender mais homens, e assim vai. A semente do medo da doença, né, ela vive em toda a mente da humanidade, em toda a mente dos seres humanos. Preocupações, medo, desânimo, decepções amorosas, problemas profissionais que fazem germinar as sementes das doenças, né? As fases conturbadas mantêm os médicos ocupados, pois qualquer tipo de pensamento negativo pode causar doenças.
80% das doenças são psicológicas, já faz anos que está sendo disseminado, é estatístico, é cientificamente já estudado isso. Desapontamentos causam doenças, desapontamentos amorosos, desapontamentos na profissão, ocupam o topo da lista das razões para o medo das doenças. São esses dois, os desapontamentos amorosos, desapontamentos na profissão. E uma decepção no amor é o que mais causa sofrimento. Se sofre uma decepção no amor, você leva uma semana e quem sabe mais um mês sofrendo com aquela decepção e você não consegue superar. E adoece. Olha só aquela história, né? De um médico. A história de um médico, né? Que contou de uma decepção no amor que levou um rapaz ao hospital. Aonde esse rapaz ficou meses entre a vida e a morte, internado no hospital, e a doença dele foi provocada por uma decepção amorosa. Até que foi convocado um especialista na terapia alternativa, terapia holística. E por sugestão do terapeuta, né, falando com o médico, combinado com o médico, por sugestão do terapeuta, mudaram-se a equipe da enfermagem, mudaram-se essa equipe. Então, deixando esse rapaz, esse paciente, né, nas mãos e nos cuidados de uma enfermeira bem bonita e jovem. Então, tudo combinado, fizeram isso, né? Fizeram lá um experimento. E o que aconteceu? Essa enfermeira começou a conquistar, né, esse rapaz a partir do primeiro dia, mas por combinação, né? Em 3 semanas, o rapaz teve alta, se curou. Mas o que aconteceu depois? Sofreram uma nova doença. Ele estava apaixonado outra vez. E o remédio não passou de uma estratégia. Essa moça era uma estratégia e ele se apaixonou por essa enfermeira. Mas o que aconteceu no final da história? A enfermeira e o paciente se casaram e viveram felizes e com boa saúde depois. Mas foi o remédio da cura desse rapaz. Então, o sintoma desse medo de doença, ele pode generalizar, né, todo o nosso organismo. E esse medo de generalização, de quase generalização de doenças, eles podem vir de sugestões e de autossugestões. Hábitos de usar negativamente a autossugestão. O que tem de gente que procura doença onde não tem, que gosta de falar de doença, que gosta de falar de dor, que fica procurando encontrar sintomas de tipos de doenças em si, tem o prazer de ter doenças imaginárias. O que tem de gente que faz isso? Falando desses sintomas, dessas doenças imaginárias, como se elas fossem reais. O que tem de gente que faz isso? Aí o que acontece? Aí outros têm o hábito de experimentar todos os tipos de remédio, todos os tipos de tratamentos sugeridos. Vem a vizinha que sugere o remédio, vai lá, experimenta esse remédio. Vem o outro que fala de um tipo de remédio, experimenta o remédio. Vem os meios de comunicação que sugerem através da propaganda do remédio, vai lá e compra esse remédio. Conversa sobre seu cirurgião, aí já acha doenças cirúrgicas. E as conversas também de meios de comunicação sobre doenças, ouve falar de acidentes, de outras formas de doenças, né?
A mesma coisa com experimentação de dietas, experimentação de comidas, experimentação de exercícios físicos. A pessoa vai se acumulando, reverberando por sugestão N de coisas, com medo de doença, por medo de adoecer, né? Exagera, aí sim, falam mal dos remédios industrializados, das receitas industrializadas, aí cai para os remédios caseiros e por autossugestão vai acumulando remédios caseiros e vai de uma receita para outra, também as receitas dos curandeiros, e vai se automedicando. A verdadeira hipocondria, né? Que são os medos, esses hábitos de pensar e falar em doenças, esperando sempre descobrir algo mais, algo que provoque mais uma crise nervosa, algo que provoque mais uma doença, e na verdade provoca mesmo, porque você fica em estado tenso, causa crises nervosas sim. Não existe medicação que cure essas condições. Essas condições da forma de interpretação errônea, é preciso a pessoa ter consciência de que isso é provocado pelos pensamentos negativos. Isso só pode ser curada por sobreposição e desassociação e harmonização e sobrepor pensamentos positivos. Com técnica de PNL, de programação neurolinguística, de hipnose, com ajuda de terapia. Então, entender que a maioria dos chamados doença dos nervos e tudo mais que as pessoas falam, vem de males imaginários, a maioria, imaginários. Faz o papel de vítima, vitimismo, hábito de usar doenças imaginárias para justificar os seus infortúnios, usar de doenças imaginárias para atrair a atenção, para atrair a simpatia, para as pessoas terem dó, terem pena, porque é a coitadinha. E muitos também se usam, né, dessas doenças imaginárias para encobrir preguiça, para faltar no seu trabalho, para isso, para justificar. Então são artifícios para fugir das suas responsabilidades. Precisamos superar, sobrepor pensamentos positivos, né? Para superar esses pensamentos negativos sobre o medo, porque são medos, são imaginários, não são reais, 80% não é real. Então nós podemos fazer isso para superar o medo de adoecer, tá bom?